Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Aprendendo a Tatuar. Hoje é um vídeo extremamente importante para mim, extremamente especial também. É o vídeo especial de 100 inscritos. Sinceramente eu não sabia muito bem o que fazer, mas eu tinha certeza que eu deveria vir aqui antes do vídeo e tentar conversar um pouco com vocês justamente sobre expectativas, sobre futuro, enfim, eu acho que é importante de certa forma. E basicamente eu gostaria muito de começar justamente lembrando, né, o objetivo que eu tinha em criar o canal, que era justamente eu dividir o que eu estava passando, o meu aprendizado. Na verdade, o primeiro objetivo realmente era justamente eu ter um lugar seguro onde eu pudesse guardar, né, essa minha caminhada. Eu pudesse, e sempre eu sei que eu sou uma pessoa que me desmotiva muito fácil, então eu queria ter esses vídeos dos meus primeiros dias, meus primeiros treinos, e superando as primeiras dificuldades, reconhecendo os primeiros erros, porque eu sabia que isso mais pra frente, hoje em dia já, mas mais pra frente ainda mais, vai me motivar, porque eu vou olhar para trás, vou ter algo realmente que eu possa voltar, que eu tenha como voltar e ver, né, com tudo que eu passei, enfim, eu tenho certeza que isso vai me motivar muito, como já me motiva hoje em dia. Então, esse foi o meu primeiro objetivo. Meu objetivo secundário seria justamente tentar fazer com que pessoas que tivessem os mesmos objetivos que eu se sentissem inspiradas por isso. Eu sei começar uma coisa nova, assim, sem prática, sem ter alguém em volta que já sabe, é realmente uma coisa você mesmo. Você depender de você mesmo é muito difícil, tá? É muito difícil. Então eu sempre quis, cara, se eu conseguir inspirar uma pessoa dessas 100, eu já estou muito feliz. E esse foi também um dos objetivos muito grandes, né? Foi justamente as pessoas que estavam ali na dúvida, será que eu começo? Será que eu não começo? As mesmas dúvidas que eu tive. Eu tive durante muito tempo. E sinceramente, hoje em dia eu ainda tenho muitas dúvidas, né? Eu ainda sou muito inseguro pelas tatuagens que eu faço. E eu tenho certeza que eu tenho muito a melhorar ainda. Mas é isso, mas faz parte, e vai fazer parte desse canal. Justamente tudo que eu já melhorei e tudo que eu ainda tenho para melhorar, tudo que eu ainda vou melhorar, tudo vai estar aqui. E eu fico extremamente grato por ter 100 pessoas que olharam para isso, olharam para esses objetivos, olharam para meus primeiros vídeos lá, que eu não sabia editar, não sabia gravar, ou melhor, ainda não sei, ainda estou aprendendo, né, como a tatuagem, como gravação, como edição. Mas eu fico muito feliz e muito contente que 100 pessoas olharam para isso, olharam para esse objetivo e falaram assim, cara, eu quero ver onde esse cara chega. E eu não pretendo parar, na verdade, isso me motiva muito mais a continuar. Eu tenho muito a melhorar em questão de tempo, né, de organização de tempo. Eu sou uma pessoa que prorrogo tudo que eu puder, né, procrastino tudo que eu puder, o máximo que eu puder. E o canal ele me fez mudar um pouco isso, ele me ajudou com isso também, justamente porque eu estou tentando botar 100% sempre certo os mesmos vídeos toda semana e não falta nenhuma, até agora pelo menos não faltei nenhuma e não espero faltar tão cedo, ou melhor, espero não faltar nunca, né? Mas esse vídeo por acaso vai sair um pouco tarde, né, considerando que eu sempre tento postar aos sábados, esse provavelmente vai sair ou segunda ou terça, infelizmente. Mas, de qualquer forma, eu estou muito grato, eu gostaria muito de agradecer cada uma dessas 100 pessoas. Então, muito obrigado a você que olhou, que viu um vídeo meu, viu eu errando grotescamente, tá? Tatuagens e treinos, e mesmo assim você pensou, cara, onde é que esse louco vai? Vou ver. Mas no geral, muito obrigado. E hoje então, como é um vídeo especial, eu decidi botar então em prática uma ideia que eu tive há um bom tempo atrás. Na verdade, desde o meu primeiro vídeo eu já penso em fazer algo do tipo, que é justamente voltar ao básico, né? Refazer os meus primeiros exercícios que eu fiz no meu primeiro dia de tatuagem, a primeira vez que eu encostei numa maquininha de tatuagem, eu fiz alguns exercícios e hoje eu quero então fazê-los novamente, fazer alguma coisa também diferente. Mas eu quero ver o quanto que mudou ou não mudou, o quanto que eu melhorei, eu deixei de melhorar. Eu estava, na verdade, guardando essa ideia para fazer em algum número de episódio específico, por exemplo, o episódio 50
ou o episódio 100, enfim, não sei. Só que realmente, se eu fizer em episódios, vai demorar muito, então, e é uma coisa que eu quero fazer, porque justamente é uma coisa que vai melhorar na minha tatuagem, né? Melhorar meus traços, melhorar. Então, é algo que quanto antes eu fizer, vai ser melhor pra mim. Então, eu espero que vocês gostem, tá? Eu já fiz os decalques, tá tudo prontinho, é só começar a ir tatuando. Então, a gente vai começar o vídeo principalmente olhando o que eu fiz no primeiro dia. Eu vou apontar os erros que eu tive e esses mesmos erros que eu tive, que eu consegui apontar, vão ser os principais erros que eu vou evitar de cometer novamente, tá? Espero então que vocês gostem novamente. Muito obrigado a cada um de vocês que assiste. Eu fico muito grato por ter cada comentário. Cada comentário eu fico muito feliz em responder, em receber a notificação, em poder responder com tempo. Normalmente eu chego em casa, né, depois do serviço e eu leio de novo e tenho o tempo inteiro ali, né, me dedico o tempo para justamente pensar e dar atenção para aquele comentário. Eu gosto muito de fazer isso e eu me sinto muito grato por poder fazer isso. Então, vamos então direto pro vídeo. Espero que eu tenha melhorado alguma coisa nesses meses. Veremos. Certo, pessoal, como então já havia comentado com vocês, eu quero primeiro apontar os maiores erros que eu tive nos meus primeiros treinos, tá? E justamente esses maiores erros são justamente os erros que eu não quero ver novamente. Então eu vou apontar eles primeiro e depois eu vou fazer o meu máximo, dar o meu máximo para não repeti-los. Então, começando, sinceramente eu não lembro qual foi a ordem que eu fiz os treinos, mas eu vou fazendo uma ordem aleatória aqui e vamos ver como é que espero que fique tranquilo de entender. Bom, primeiramente eu quero começar com algumas linhas, tá? Essas linhas retas aqui. Obviamente que elas estão bem tortas, tá? Mas realmente muito lugar, eu lembro até hoje, na verdade, enquanto eu estava gravando, eu lembro de me frustrar muito que a agulha estava agarrando na pele, né? Hoje em dia eu já consigo apontar muito que esse meu problema tinha duas causas principais. A primeira causa, que não foi tanto no meu caso, mas certamente não me ajudou, foi que a pele artificial nesse caso, ela estava muito seca, né? A superfície ela não estava lubrificada. Normalmente a gente tem, né? Eu no caso uso a vaselina, tá? A vaselina de tatuagem para deixar a tatuagem um pouquinho mais, a superfície da tatuagem um pouquinho mais lubrificada. Isso aqui certamente ajuda muito, tá? Nessa situação. Agora, o principal, na verdade, no meu caso, o principal motivo que acontecia esses problemas era justamente que eu usava a maquininha muito inclinada, tá? Eu usava como se eu estivesse realmente escrevendo uma caneta. Normalmente a posição que eu pego uma caneta é basicamente essa, né? Mas ela deixando bem deitada. E eu estava tentando escrever na pele. Só que no momento que eu mexia ela, a agulha ela travava na pele e tentava puxar para o lado, né? Porque a maquininha ela forçava, né? Ela se forçava contra a pele e fazia empurrar minha mão. Então nessa questão também havia vários momentos, né? Principalmente aqui, ó, nesses loops aqui, aconteceu várias vezes essa questão, né? Fora tirando, né, toda essa falta de controle, essa questão de agarrar na pele, que tem aqui exemplos, aqui as linhas dessa prática aqui, ó, também. Né? Aqui eu pratiquei sombra, mas dá pra ver as linhas aqui em volta que estão bem destacadas, né? Dá pra ver várias vezes. E outra coisa, continuando, né, os outros erros, eu fiz aqui, principalmente dá pra ver, principalmente nesses M's, né, nessas linhas retas, o quanto que eu mastigo a linha. Eu não sei exatamente qual que é o termo para se tratar disso, mas eu acho que esse já dá para entender bem. Como que eu mastigo a linha, porque justamente eu começo e termino ela muito curta, e depois eu vou lá, começo e termino ela de novo em cima dela mesma, tá? Então vários lugares aqui, na verdade que eu realmente passei 2 vezes, né? Mas dá para servir como exemplo que realmente muitas vezes essas linhas ficam duplicadas e ficam muito estranhas, tá? Aqui, no caso, eu não lembro exatamente, mas eu acho que eu devo ter passado realmente 2 vezes e, obviamente, que não ficou muito bom. Mas
são esses pontos que eu quero tratar, justamente, não passar 2 vezes no mesmo lugar. Agora, então, nesse treino, eu quero passar uma vez apenas a agulha. Eu ainda não sei quais... Eu tô aqui com minhas agulhas de treino, né? Eu tenho minhas agulhas de treino aqui, que eu nomeio elas aqui, né? Para não confundir. E deixo elas num lugar separado também. Não sei quanto que isso é bom, né? Ou melhor, imagino que isso não seja bom para nada, a não ser porque eu economizo a agulha. Mas realmente a agulha ela começa a perder fio, enfim. Então não sei se isso vai acabar me atrapalhando. Talvez não, eu acredito que não, mas espero que não. Eu vou tentar treinar um pouco com todas as agulhas que eu tenho aqui disponíveis. Tirando a que eu tenho, que não tá aqui, é a 7RS, tá? Tirando isso, eu tenho a 3, a 5 e a 9RL e a 7RM. Eu acredito que a 7RM eu não vou usar hoje, mas as liners eu quero, as de traço eu quero usar pelo menos um pouquinho elas, um pouquinho de cada uma no caso. Então, falando isso, eu quero fazer então as linhas numa passada só, não quero ficar picotando, não quero ficar mastigando as linhas. Eu quero também que não aconteça o caso da agulha agarrar, tá? Então eu vou usar a maquininha ela bem mais reta e também não vou passar 2 vezes da mesma, e vou tentar ser o mais firme possível para que não fique, né, isso aqui, tá? Agora então vou mostrar para vocês quais são os exercícios que eu separei para hoje. Primeiramente, eu separei o desenho mais difícil de fazer, a tatuagem mais difícil, que é o círculo perfeito. Eu separei também algumas linhas retas, né, alguns padrões, alguns loops também, como a gente já tinha no outro. Não consegui exatamente os mesmos desenhos, mas acredito que vai dar para entender bem. E algumas linhas retas também, que aqui elas ficaram rosa porque eu fiz com a caneta mesmo, eu fiz com caneta de decalque, e aqui eu fiz com a impressora. Obviamente, né, porque eu não ia fazer com caneta esse círculo aqui, porque certamente não ia dar muito bom. Não sei por onde eu vou começar, provavelmente eu vou tentar fazer talvez uma linha e depois alguma coisa aqui no meio, depois um círculo, não sei, mas vamos ver então como é que eu vou me sair nesse retornando então aos básicos, voltando ao básico. Então aqui vamos começar então pela 5, tá? Pela 5RL, que foi justamente a mesma, que é a agulha que eu usei durante o primeiro treino, que foi uma das 2 primeiras agulhas que eu comprei. As 2 primeiras agulhas que eu comprei foi a 5RL e a 7RM. Não me arrependo nada, realmente foram agulhas muito boas, que até hoje eu uso muito elas. Foram as primeiras a terminar, foram as primeiras que eu tive que repor, porque realmente... Para a grande maioria das tatuagens que eu fiz até hoje, todas elas eu usei a 7RM e a 5RL. Então, realmente são agulhas que eu gosto muito e que, teoricamente, são as que eu mais estou familiarizado. Vamos ver se isso se mostra aqui na pele hoje. 5 volts, tá? É uma voltagem que eu estou gostando muito de usar ultimamente. É uma das voltagens que eu mais estou usando ultimamente também, tá? E vamos ver, então... como é que vai sair. Então, primeiramente, vou começar passar uma camada fina, então, de vaselina, tá? Vou começar por uma linha mesmo. Vou começar por essa linha aqui do meio. Talvez não seja o mais inteligente eu já começar com o corpo frio, já começar com uma linha desse tamanho, mas vamos ver o que dá. Certo? Então aqui nós temos a primeira linha, um pouquinho decepcionante, mas certamente vamos ver alguma melhora, né? Já dá pra ver aqui claramente que... Bom, eu esperava melhor, né, no caso, por isso que eu falei que é decepcionante, mas certamente é melhor que a primeira vez que eu encosto numa maquininha, né? Comparando com essa aqui, que foi a primeira vez que eu encosto numa maquininha. Então eu já estava esperando uma melhora, óbvio, mas eu esperava que até que fosse um pouquinho melhor, mas enfim... Aqui nós temos então a primeira linha, dá pra ver que até ela tá bem reta até, tá? Eu fiz ali, na verdade eu dei uma roubada, né? Porque realmente se eu mover somente a minha mão, né? Minha mão junto sem mover os dedos e o pulso, mover o menos possível, né? Do pulso pro teu dedo, mas realmente só puxar com o braço, né, puxar com o antebraço, ou só com o antebraço, ou com o braço inteiro, realmente facilita muito, né, fazer uma linha reta.
Isso é uma coisa que dificilmente você vai conseguir fazer numa tatuagem numa pessoa real, porque depende muito de posicionamento. Claro que você pode botar tanto o cliente quanto a si próprio numa posição mais favorável para tu realmente conseguir fazer esse tipo de coisa, né? Conseguir realmente encostar bem o teu braço aqui no teu corpo e encostar o teu antebraço, então provavelmente no corpo do cliente ou no meu caso aqui na mesa, né, na maca. E depois realmente só puxar com o braço, movendo o menos possível o pulso, e depois realmente só para finalizar aqui a linha, no caso que eu fiz uma remenda aqui, que a gente já vai falar dela, né, que eu saí e voltei de novo, mas realmente só para sair a agulha e depois voltar, que a gente usa, né, o pulso. Então realmente foi nas melhores circunstâncias possíveis que eu fiz essa linha aqui. Não ficou perfeita, né, como dá pra ver, mas certamente ficou bem melhor do que a primeira vez que eu treinei linhas retas. Agora vamos falar um pouco sobre essa primeira emenda aqui, tá? Dá pra ver ali a emenda, que ela ficou um pouquinho mais escura, né? Ficou com um preto um pouquinho mais escuro, não sei se vocês conseguem ver. Dá pra ver bem sutil, mas ainda dá pra ver na câmera, tá? Mas ali foi, e realmente foi uma emenda muito bem feita, tá? Muito bem feita. Essa aí eu gosto de falar mal do que eu faço, mas aqui nem tem muito o que falar, porque realmente ficou muito interessante. Claro, ficou um pouco mais pigmentado, até porque no cartucho tinha um pouco menos de tinta, né? Mas ficou muito interessante. Realmente eu acho que foi uma das melhores emendas que eu já fiz em um bom tempo. Então agora nós temos essa primeira linha, tá? Vou fazer agora provavelmente uma espiral aqui, vamos ver como é que se sai, então a gente fazendo algumas curvas. A gente já vai ter um pouquinho mais do que falar, provavelmente. Eu tô ainda com a mania muito forte de, no momento que eu percebo que eu tô saindo um pouco da linha, eu volto e continuo ela de novo, tá? Isso é uma coisa que eu justamente eu queria treinar, justamente para perder essa mania. Tá, mas eu tô fazendo ainda aqui no primeiro loop, no primeiro laço aqui, eu fiz muito. Aqui no segundo eu ainda fiz mas fiz bem menos, tá? Mas realmente é uma coisa que eu não quero ter o costume de fazer. Então é uma coisa que eu vou tentar me policiar o tempo inteiro, mesmo não tendo consequências. Não tendo consequências visíveis, né, no caso. Aqui, novamente, né, fiz outra emenda aqui, que não ficou muito interessante, tá? Agora eu vou começar do outro lado. Aqui, aqui eu não tenho nem o que falar, tá? Eu errei completamente o decalque, porque justamente eu tava... Como eu não tô em cima da pele, né, pra enxergar, porque vai atrapalhar a gravação, eu tô um pouco mais de longe, mas realmente eu não tava enxergando o decalque, mas... enfim. Certo. Aqui realmente eu tô bem decepcionado. Tá, então nós começamos por aqui, tá? Eu comecei realmente mais puxando também, mas também principalmente empurrando aqui, principalmente nessa volta aqui, né? Na parte final do loop, eu tava empurrando as linhas e dá pra ver que realmente é bem pior. Eu puxando as linhas, elas estão bem piores do que ou melhor, quando eu estou empurrando as linhas, elas se saem bem piores do que quando eu tô puxando, tá? Isso é uma coisa que eu não tinha certeza até então, mas esse treino aqui me deu bastante certeza. Aqui, infelizmente, o decalque vai atrapalhar um pouco da gente enxergar perfeitamente, mas eu vou falando para vocês, espero que vocês acreditem. Nesse primeiro loop aqui, nesses primeiros dois principalmente, mas no terceiro também, eu mastiguei muito ele, tá? No momento que eu tava sentindo que eu tava indo um pouquinho ou fora do decalque, ou tava perdendo a linha, ou enfim, tava inseguro com a linha que eu tava fazendo, basicamente, eu voltava um pouquinho e ia de novo, tá? E isso é uma coisa que eu não quero, ou melhor, que eu quero muito perder essa mania, mas é uma coisa que eu nunca consegui deixar de fazer, tá? Então, realmente é muito, muito interessante esse tipo de treino, porque justamente eu consigo ver esse tipo de erro, que é uma coisa que eu devo fazer sem nem perceber, tá? Aqui, então, aqui foi quando eu comecei a puxar as linhas, tá? Então, as linhas saíram um pouquinho mais interessantes. Aqui eu fiz também bem mais direto, né? Elas bem mais contínuas, né? Uma depois da outra, sem muito intervalo.
Então dá pra ver que elas melhoraram um pouquinho na questão de continuidade, né? Elas ficaram um pouco mais interessantes. Não, no geral, elas ficaram até que bastante padrão, tá? Ficou bem padronizado, tirando essa aqui que ficou um pouquinho mais apertada por causa da linha que eu errei ali aquela hora. E essa aqui que eu acho que ela ficou um pouquinho mais afiada do que as outras, né? Ficou mais... O ângulo dela ele ficou um pouco mais afiado, mas eu acredito que as outras eles estão mantendo um padrão até que interessante. Essa aqui também ficou um pouquinho reta embaixo aqui, né? Não ficou bem com uma cara de gota, né? Mas tirando isso, então foi bastante interessante fazer esse exercício. Agora nós vamos... Não sei, então vou começar com a linha reta com a 3RL. Aqui a minha expectativa é que os erros eles se tornem ainda mais aparentes, tá? Eu não tenho como escapar disso, até porque a 3RL é uma agulha que não perdoa, né? Se tu quer realmente fazer uma linha fina e delicada, não tem margem de erro. Então, é para isso mesmo que eu tô fazendo exercício justamente com a 3RL, porque eu quero ver cada defeito da linha que eu tô fazendo. Aqui eu realmente me esforcei o máximo para continuar tudo numa passada só, tá? Por mais que, como eu também comentei antes quando eu estava fazendo a linha com a 5RL, de justamente deixar o braço apertadinho e mover só o braço, eu não fiz isso. Eu não segui minha própria dica, né? Meu próprio conselho. Na verdade, isso é bem comum na minha vida, mas eu mexi muito meu pulso, tá? Eu fiz basicamente a linha inteira mexendo somente meu pulso. E o que aconteceu, né, graças a isso? Dá pra ver na linha que tem vários momentos que tem uma correção ali da altura, né? Aqui no meu dedo dá pra ver não sei se vai dar pra ver na câmera, mas basicamente eu tô indo reto e eu percebo que somente com o movimento do meu pulso ele vai acabar fazendo uma curva, né? A linha vai acabar fazendo uma curva. Então, se eu continuar só fazendo isso aqui, a linha vai ficar torta. Então, o que eu acabo fazendo, né, mesmo sem querer, é justamente eu vou indo adiante quando eu percebo que a curvatura, né, da minha mão vai começar a sair da linha, eu ajeito de novo, eu entro mais dentro da linha e continuo fazendo. Aí a hora que eu percebo que está saindo, eu entro um pouquinho mais, aí eu vou mais um pouquinho, aí eu entro mais um pouquinho, aí eu vou mais um pouquinho na linha. Aí eu percebo que eu tô saindo da linha, eu entro com o pulso, né? Eu faço um movimento muito sutil, né? De entrar com o pulso um pouquinho, entrar um pouco com a agulha. E isso acarretou em outro problema, que eu também não gostaria de experimentar. Mas realmente aqui, ó, nessa parte final da linha, eu fui muito fundo com a agulha, tá? Não sei se vocês conseguem ver, mas a pele tá um pouco machucada, né? Principalmente aqui, ó. Ó, dá pra ver que tem uma bolinha ali, que ela realmente eu consigo abrir ela um pouco, ó. Tá? E isso não deveria acontecer, né? Dá pra ver com as outras, ó. As outras linhas, ela tá tranquila. E realmente isso aconteceu porque eu tive várias vezes que ajustar a minha agulha pra continuar a linha, porque eu não queria parar, né? Então, várias vezes, nesses ajustes que eu tenho com o pulso, a agulha acabou entrando mais na pele. Acabou que aqui, no final da linha, ela já estava muito dentro da pele, o suficiente para danificar a pele artificial. Mas, basicamente, essa foi a linha, tá? Essa linha com a 5, com a 3RL, dá para ver bem a diferença de grossura, né, das linhas. Dá para ver aqui. Agora então eu provavelmente vou fazer uns loops aqui. Eu quero fazer os loops principalmente com as duas agulhas que eu mais uso, que são, né, a 5 e a 3RL. Então as outras eu vou tentar fazer com outras agulhas, vamos ver o que dá. Da mesma forma os círculos aqui, eu também quero fazer um com a 5, um com a 3 e outro vou fazer com a 9, tá? E esses loops aqui eu provavelmente vou fazer um com 3, mais alguma outra aqui, talvez eu faça metade que das retas aqui eu faço com a 5 e com a 3, e esse aqui eu acho que eu vou fazer com a 9, tá? Então, bora então fazer uns loopzinhos aqui com a 3RL. Aqui o decalque vai atrapalhar um pouco mais ainda da gente conseguir visualizar,
mas dá pra ver que até que saíram ok, tá? Aconteceu um momento que eu não consigo me lembrar aonde, mas aconteceu um momento que eu fui e voltei de novo, né? Como eu falei muito aqui durante esses loops com a 5RL. Aqui aconteceu em algum momento, só que eu não consigo mostrar para vocês aonde. Talvez seja aqui, que tá um pouquinho mais grossa a linha, tá? Mas realmente aqui é um exemplo de que não aconteceu, né? De eu conseguir realmente bater o olho e ver onde aconteceu. Ou seja, não interferiu tanto com o resultado. Mas eu sei que eu fiz e eu vou tentar me corrigir, mesmo sabendo que não interferiu tanto assim no resultado. Agora nós vamos fazer a outra metade, então, mais puxando as linhas. Vamos ver se vai ter alguma diferença tão gritante quanto teve na 5RL. Certo. Antes então que eu me esqueça, eu já vou falar que eu não consegui juntar as duas linhas, tá? Ficou bem estranho essa junção das duas linhas, tanto da primeira metade do exercício quanto da segunda ali, né? Onde eu ia juntar, ficou bem estranho. Aqui, nesse balão aqui, eu tentei corrigir, eu fiz justamente aquela questão que a gente já conversou, tentei corrigir no meio do balão aqui, então ficou bem estranho aqui, esse balão ficou bem reto, talvez tenha sido a mesma coisa que aconteceu nesse aqui, né, que ficou bem reto também, ficou bem plano. No geral, eu me sinto mais à vontade puxando as linhas, mas nesse caso eu acredito que até o empurrando as linhas ficaram até mais interessantes, ficaram mais bonitos, ficaram mais constantes. Aqui eu também rateei de novo, tá? A mesma questão, na mesma situação, eu não estava enxergando o decalque, eu acabei puxando a linha um pouco antes do decalque. Realmente uma rateada, assim, idiota. Mas no geral, que como a gente já fez na 5RL, eu vou tentar ver mais ou menos o padrão e tá bem despadronizado, tá bem diferente um balão do outro. Realmente tem menores, aí tem um grande, aí tem um completamente redondo e logo depois tem um bem afiado. Então realmente ficou bem fora do padrão, assim. Não curti, né, nesse sentido. Mas agora então vamos fazer esses retos aqui, tá? Eu vou começar então fazendo essa metade com a 3RL, que é a agulha que já está na maquininha, e depois a gente faz com a 5 o restante. Certo? Então o que nós temos aqui, o maior erro gritantemente foi a profundidade, né? Novamente. Sempre tem uma coisinha e realmente é sempre o básico, é sempre a primeira coisa que eu deveria ter aprendido. É impressionante quanto que eu consigo errar sempre o básico. Mas basicamente aqui, a agulha basicamente saiu da pele, né? Não pigmentou direito. Aqui então ela começou muito bem, tá? Começou com a profundidade perfeita, aí foi se perdendo um pouco da profundidade. Aqui basicamente a agulha aqui basicamente não é tatuagem, tá? Aqui foi uma micropigmentação, aqui, se eu estivesse fazendo sobrancelha, quem sabe seria muito interessante, mas para tatuagem não serve. A partir disso, daí eu realmente, enquanto eu estava fazendo, eu percebi isso e já corrigi novamente, então as próximas linhas até que saíram tranquilas. Em questão de reteza, tá? Essa segunda linha aqui ficou nojenta, tá? Ficou vergonhosa. As outras até que ficaram interessantes. A ponta da pirâmide, que era uma coisa que eu queria perceber, acabou que vai ser tapada pelo decalque, infelizmente, mas dá pra ver que as pontas até que ficaram interessantes, tirando essa aqui que ficou um pouquinho torta, na verdade a ponta até que ficou pontuda, mas o retorno depois da ponta, né, o retorno para a linha ficou com uma onda ali, ficou um pouco esquisito. Agora então vamos trocar para 5RL, vamos fazer então esse último traçado e depois a gente muda para 9RL para ver como que vamos nos sair. Aqui eu vou pegar um ângulo realmente que eu não estou acostumado a fazer, tá? Eu vou puxar a linha, ou melhor, vou empurrar a linha na diagonal, tá? Eu vou empurrar a linha na diagonal e puxar ela para mim. Eu espero que
essa puxada para diagonal não vai sair tão interessante assim, mas eu espero que a puxada para mim, que realmente é o movimento mais confortável que eu tenho, eu espero que aqui essas linhas que eu faça, né, voltadas para mim, eu espero que elas saiam perfeitas. Não saíram perfeitas, aliás, ficaram uma porcaria, tá? Aqui, principalmente essa parte Tá, primeiramente, eu não consegui seguir o decalque, tá? Meu Deus do céu. Chega a ser frustrante, tá? Mas a primeira linha que eu puxei na minha direção ficou reta, ficou bem pigmentada, mas ficou um pouquinho fora do decalque. Agora a segunda, ela não ficou tão pigmentada, ficou reta, mas ficou extremamente fora do decalque, tá? E a terceira, ela não ficou pigmentada, eu cortei ela no meio, mastiguei ela, não consegui encaixar ela na outra linha, tá? Ficou um X ali, e também errei gritantemente o decalque. Então, assim, ó, muito decepcionante essas 3 linhas, tá? Que era realmente as que eu tava esperando mais. E ao contrário disso ainda, as linhas que eu tava esperando menos, elas ficaram até que bem mais padronizadas, tá? Do que as que eu tava mais esperando. Realmente, mais algumas surpresas, né? Como de vez em quando sempre aparece uma surpresa ou outra, mas algumas dessa vez. Agora então vamos fazer com a 9RL um pouquinho. Eu vou fazer uma linha reta, vou fazer essas ondas todas aqui com ela, e depois vou fazer um círculo, e depois a gente volta para fazer um círculo com a 3 e outro com a 5RL, tá? Então vamos embora. Certo, aqui dá pra ver claramente que eu fiquei sem tinta, né, durante a linha, mas não tem problema, acho que a gente vai conseguir ver mais ou menos alguns erros já de início. Depois eu até vou continuar a linha para ver se eu consigo, né, juntar uma linha na outra sem ficar tão estranho, né, como eu espero que saia tão bem como a primeira que a gente fez. Bom, nesse caso, começou muito bem, tá? Começou interessante. Dessa vez eu até mexi um pouco o pulso, mas eu mexi realmente para cima, né? Eu mexi na minha direção, né? A minha mão estava basicamente assim, e eu mexi ele, né, para dentro, né, fechando ele. Nesse sentido até que funcionou muito bem. Agora, esse erro aqui não tô mais aceitando, não posso mais aceitar. Realmente várias vezes aconteceu durante esse vídeo. E todas as vezes eu apontei e realmente aconteceu de novo. Aqui dá pra ver, aqui começou a terminar a tinta, dá pra ver que tem aqui um pinguinho um pouquinho mais escuro, que foi onde que eu voltei e fiz de novo a linha. É uma coisa que eu não queria fazer e eu acabei fazendo. Agora eu quero treinar realmente só pra aproveitar a linha. Eu quero encontrar ela aqui, né, e continuar. Vamos ver, eu espero que eu consiga fazer uma junção tão boa que nem a primeira aqui. E vamos ver como que vai dar. Será que vocês conseguem ver aonde que foi junto ou não? Aonde que se juntou? Dá pra ver pela diferença da tonalidade, principalmente. Mas foi aqui, né? Foi aqui, dá pra ver pela diferença de tonalidade, mas realmente pela linha, dificilmente dá pra ver, tá? Alguma diferença. Realmente eu acho que eu consegui fazer muito bem. Aqui saiu muito bem a tinta bem pigmentada, tá? Realmente foi muito melhor do que a primeira que a gente tentou. E eu gostei da junção aqui, consegui juntar bem as linhas. Eu teria que ver se numa pele real isso aqui funcionaria e talvez não machucasse nesse ponto em específico, mas acredito que não, porque realmente eu saí e entrei fazendo o movimento correto, então acredito que não teria esse problema. Tá. Nessa vez foram surpresas positivas, finalmente. Então vamos fazer essas ondas aqui. Certo, aqui também eu fiz até quase acabar a minha tinta, tá? Dá pra ver, eu errei novamente em parar, voltar, tá? E continuar a linha. Aconteceu de novo. Eu fico feliz que eu consegui fazer as pontinhas aqui de todas as ondas, as pontinhas ficaram bem afiadas, tá? Realmente, se fosse numa pele real, não teria essa questão de aparecer individualmente cada agulha, né? Na pele real, elas realmente se misturam mais, né? E dá pra fazer cortes rápidos assim, né? Eu consigo deixar eles bem afiados, né? Dá pra ver que todos os cortes que se tornariam uma ponta afiada, então fico feliz por causa disso.
aqui eu consegui até que seguir o decalque bem, tirando essa parte aqui que ela ficou realmente cortada, que dá pra ver que esse ponto do decalque não foi... eu não acertei ele, então realmente dá, né, fica bem óbvio que deu alguma coisa de errado. Dessa vez, então, eu não sei se eu tento continuar a linha aqui ou se eu acho que eu vou tentar juntar ela aqui, tá? Do final pro final. Vamos ver o que vai dar. Provavelmente eu vou começar daqui, vou juntar ela e vou um pouquinho mais adiante. Vamos ver se eu consigo manter a agulha firme em cima de uma outra linha, né? Certamente que não, porque dificilmente você vai conseguir fazer dois movimentos perfeitamente, né, iguais, um atrás do outro. Mas dessa vez então eu vou deixar eles deitados, tá? Vou realmente fazer com o punho, né? Vai ser um movimento inteiro. Eu vou começar daqui então. Eu quero principalmente perceber então se eu vou conseguir juntar essas linhas aqui bem, né? Então esse vai ser um ponto de interesse grande, e depois eu quero continuar a linha e vou ver então como que vai se sair a linha, então se eu passando duas vezes no mesmo lugar, né? Certo, ficou uma porcaria, tá? O que eu senti dificuldade nessa parte? Realmente, para me fazer as pontinhas, eu tenho que fazer um flickzinho, né? Fazer que realmente tirar, né? Tirar a agulha da pele, né? Realmente puxar assim, que realmente fica bem saturado, e aí vai desaturando, né, a pele e fica realmente uma ponta. Não consegui fazer isso porque justamente estava segurando assim, eu teria que puxar assim, tirar completamente meu braço do apoio dele. Isso é uma coisa muito contra-intuitiva enquanto estou fazendo tatuagem, então eu nem considerei fazer. Isso é um erro porque, sabendo que eu gostaria de fazer as pontas, eu deveria então ter deixado a pele numa posição que eu pudesse fazer, né? Então realmente nada a ver essa posição que eu fiz. Agora, para nossos outros pontos de interesse, realmente a junção aqui das duas linhas ficou muito boa, tá perfeita. Agora, aqui também, na verdade, todas as linhas que eu passei por cima ficaram interessantes. Deu para ver que saiu um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, mas se manteram até num padrão bem interessante. Tá? Dá para ver que essas três ondas aqui já haviam tinta antes, porque elas ficaram bem mais pigmentadas, né? Dá para ver a diferença de tonalidade, né? Essas três aqui para as outras. Principalmente essa aqui, acho que ela ficou bem pouco pigmentada, mas no geral eu gostei, tá? Gostei do treino com a Nova Rally, gostei dela, gostei como ela saiu na linha reta aqui, e gostei também, não muito, né? Não tanto quanto na linha, mas eu gostei também como eu me saí nessas ondas aqui. Agora eu vou fazer então a Nova Rally nessa lua maior aqui. No Círculo Perfeito, eu não vejo uma realidade que eu vá conseguir fazer numa passada só, apesar de que eu tenho até alcance, né? Na verdade, eu até vou tentar fazer tudo numa passada só, tá? Vamos ver como é que vai dar. Se no meio eu perceber que não tá rolando, eu paro e tento encaixar uma linha na outra, mas realmente vai ser vou tentar evitar. É que eu tive que tirar a agulha porque eu não tava me sentindo mais confortável, tá? Infelizmente, já dá pra ver aqui que não ficou um círculo muito interessante. Mas agora novamente eu vou entrar como eu entrei aqui e como eu saí aqui também. Então eu vou começar mais no meio da minha linha e vou começar abaixando a agulha. No momento que a minha linha antiga ela terminou, é o momento que eu vou estar na profundidade perfeita da pele. Por acaso aqui, enquanto eu tatuava, eu acabei fazendo cagada, mas a partir de agora então eu vou fazer certinho. Nós temos então o nosso primeiro círculo, não tão perfeito, mas é um círculo, tá? Aqui realmente a minha primeira linha foi de longe a pior de todas, tá? Aqui eu já errei tentando fazer linha reta em círculo. Aqui dá pra ver bem certinho, são três linhas retas aqui, tá? Aqui tem uma, aqui tem uma, aqui tem uma. Não são exatamente retas, né? Mas são mais perto de retas do que curvas. A partir disso aqui, então, teve nosso primeiro erro ali, foi quando eu entrei, eu saí e entrei na mesma linha duas vezes, tá? Que foi justamente quando eu estava explicando, mas foi eu que ratei, né? Eu deveria ter feito e depois explicado, ou ter explicado e depois ter feito. Eu acabei tentando fazer os dois ao mesmo tempo e deu essa cagada aqui.
A partir disso, eu acho que eu segui um ritmo muito interessante, tá? Aqui dá pra ver alguns erros que não são tão perceptíveis, mas eu percebo, óbvio, sempre. Aqui dá pra ver que essa linha até aqui, né? Essa parte aqui do círculo, eu estava fazendo a linha considerando... Eu estava por fora do decalque, tá? Dá pra ver que a parte do decalque está na parte interna do círculo, mas isso não acontece aqui. Tá? Aqui, a parte azul, a parte do decalque, ela está na parte de fora do círculo. Então dá para ver que eu tive essa inconstância, né? Eu estava saindo do decalque e em algum momento, né? Provavelmente aqui, foi o momento que eu saí de fora do decalque e entrei para dentro do decalque, né? Então isso é uma coisa que, se fosse... Talvez, eu acho que quanto menor o círculo, acho que mais dá para perceber isso, porque realmente ele vai ficar ovalado, né? O que deixa o círculo ovalado é isso. Então, não sendo a melhor situação que você esteja acertando o decalque, eu deveria ter mantido por fora do decalque durante o caminho inteiro. Mas claro que na melhor das situações a gente está acertando o decalque o tempo todo, né? Bom, considerando isso, até que eu gostei, tá? Tirando essas linhas, esse comecinho aqui, o restante até que ficou bem interessante. Na verdade, até que me surpreendeu, eu pensei que eu teria até mais dificuldade. Agora nós vamos fazer então com a 5RL o nosso círculo médio. Certo, em questão de entrada e saída da agulha eu consegui fazer perfeitamente, tá? Eu acredito. Aqui dá pra ver que ela ficou um pouco mais escura, um pouco mais pigmentada onde eu entrei e saí, mas justamente porque eu entrei e saí no mesmo lugar, então por isso que ela ficou mais escura. Aqui já me desmotivou muito, aqui eu saí completamente, e aqui eu saí completamente do decalque, ficou muito estranho, mas depois disso eu, ao invés de continuar fora do decalque, eu simplesmente caguei pra isso, tá? Eu tentei voltar pra dentro do decalque, aqui dá pra ver que não pigmentou muito bem, mas em questão de... Em questão de acertar o decalque, né? Eu acertei muito bem o decalque depois disso, depois dessa primeira cagada aqui. Foi quando... Dá pra ver também a diferença de pigmentação, né? Quando tá só agulha e aqui quando tinha aquela pocinha, né? Tinha a pocinha de tinta que estava acompanhando a agulha. Dá pra ver a diferença de pigmentação. Realmente aquela pocinha ajuda muito na questão de pigmentar. Aqui eu provavelmente acho que vou tentar passar de novo, passar dessa vez em sentido horário. Vamos ver como que vai mudar. Eu quero também, o objetivo dessa vez, então, vai ser justamente... acertar a linha novamente para não ficar tão gritantemente, né, que eu fui e voltei novamente. Então vamos fazer isso, que até vai ser um exercício útil, né, no geral, como a gente também já fez com a 9RL aqui. Realmente nessa posição de fazer no anti-horário, realmente muito mais desconfortável, muito mais difícil na minha opinião, né? Mas dá pra ver que durante a maior parte do tempo eu acertei bem o decalque, a linha antiga. Aqui eu dei uma rateada, que eu entrei um pouco dentro do círculo. Aqui eu saí cedo demais, né? Que a gente já tinha errado essa parte aqui, mas essa aqui não estava errada, essa que eu errei no segundo traço. Mas no geral a questão de continuação ficou boa. Aqui foi onde eu comecei realmente o segundo traço. Eu rateei já de largada e desisti da linha, comecei de novo. Não dá pra ver onde eu comecei novamente, mas dá pra ver aqui, porque realmente eu comecei errado, né? Mas no geral, também bem interessante. Agora vamos para 3RL. Aqui eu realmente espero o pior, tá? Mas vamos ver. Vamos ver quando ver. Existe um milagre ainda. Com a 3RL, como a gente já sabe, e como eu já comentei aqui, realmente uma agulha fina dá pra ver na linha qualquer tremidinha, qualquer coisinha, qualquer errinho. Mas realmente, no questão de círculo perfeito, isso aqui tá muito bom. Mas agora, em questão de tremedeira, meu amigo, eu tava num terremoto. Porque dá pra ver aqui, ó, principalmente aqui, ó, dá pra ver muita linha tremida, tá? Muita linha tremida. Eu consegui acertar muito bem o decalque. Eu consegui juntar, parar e continuar a linha também. Aqui, nesse lugar aqui, em algum canto nesse sentido aqui, eu
eu parei e continuei também a linha. Não da melhor técnica, tá? Eu realmente tirei e botei a agulha de novo. Não foi a melhor técnica. Acabou que não se transpareceu tanto assim o erro. Mas de qualquer forma, eu sei que errei. Então, vou falar pra vocês. Mas no geral aqui, o final da linha tava muito tremida, né? Essa parte aqui. Mas a conexão aqui tava legal. E, no geral, por acaso, foi o melhor círculo, né? Foi o melhor círculo. Dá pra ver que o 3 foi o melhor, tá? Em questão de realmente de círculo, de ser circular, enfim, um círculo perfeito. Dá pra ver que esse erro aqui, ó, que tem uma parte que é um pouquinho mais reta aqui, dá pra ver que chama bastante atenção, né? Quando tu olha o círculo no geral, aqui, esse cantinho aqui chama muita atenção, puxa muito o olho. Isso é uma coisa que a gente não quer, né? Mas no 5, que eu acho que foi talvez o pior de todos, a questão de circularidade, a questão de ser um círculo até ficou interessante no geral, mas realmente muito mastigadas as linhas, eu não curti muito bem, apesar de que a gente fez sabendo, né, sabendo que ficaria pior, mas eu quis passar 2 vezes justamente para fazer o mesmo teste que eu fiz aqui nas ondas. E aqui, provavelmente, o círculo que, se bater de relance, assim, talvez ele se pareça o mais perfeito, mas ele também tem bastante erro, tá? Principalmente que esse aqui que a gente comentou, que são essas linhas retas aqui, ficaram muito estranhas e puxam muita atenção, tá? Puxam muito o olho. Mas, no geral, então, acho que esse círculo aqui realmente ficou o mais tecnicamente correto, tá? Ou tecnicamente mais perfeito. Eu acho que ao olho nu, talvez esse 5RL tenha ficado o melhor, né? Realmente para uma tatuagem real, eu acho que esse 5RL teria saído melhor. E esse aqui, então, não ficou tão interessante, né? Por causa que esse lado aqui realmente judiou muito. Se não fosse isso, provavelmente teria ficado melhor. Mas esse cantinho que foi o começo dele, né? Ficou bem estranho. Mas agora então vamos comparar, tá? Comparar. Realmente não tem como dizer que não melhorou. Melhorou bastante a firmeza na linha. Dá pra ver aqui, ó, onde que eu parei e recomecei na primeira vez. E da segunda vez já dificilmente você vai conseguir identificar onde eu parei e continuei novamente. Que isso mostra que alguma técnica eu aprendi. Tá? Dá pra ver que várias vezes aqui eu saturei muito, eu judiei também da pele, tá? Dá pra ver. Aqui, principalmente, aqui tem um corte, tá? Esse corte aqui teria que ter um ponto, tá? Dá pra fazer um ponto nesse corte aqui, de tanto que eu mastiguei a pele. Aqui dá pra ver, aqui também dá outro corte, dá outro ponto, ó. Dá pra dar outro ponto aqui. Mas, no geral, são melhorias que eu já esperava, na verdade são melhorias que eu exigia de mim, porque realmente tatuando tantos meses, se eu fizesse as mesmas coisas sempre, as mesmas cagadas, é que realmente como se eu não estivesse praticando, então não faria sentido. Aqui, o que mais me surpreendeu realmente foi a 3RL, eu tava esperando ela ser a pior de todas, na verdade ela ficou muito boa, tá? Justamente por ser uma 3RL, por mostrar tanto, por ser tão transparente os erros, né, que tu faz com a 3RL, realmente eu gostei bastante do jeito que ficou. Tirando, claro, né, essa parte que eu também rasguei aqui, né, fiz uma fissura na pele. Mas realmente, se comparar com a primeira vez que eu peguei numa maquininha, dá pra ver que melhorou muito, tá? Melhorou muito. Mas se você olhar somente essa pele que a gente treinou hoje, dá pra ver que tem muito a melhorar mesmo. E é uma coisa que eu vou melhorar, porque é algo que eu não pretendo desistir. Então, certamente, daqui a uns próximos meses a gente faça outro vídeo desse gênero e espero que a gente consiga ver tantas melhoras quanto que a gente conseguiu ver da primeira para a segunda. Eu espero que a gente consiga ver também da segunda para a terceira. Mas, no geral, é isso. Tá, eu vou me despedir de vocês aqui mesmo. Novamente, pessoal, eu agradeço muito a oportunidade que vocês estão me dando. Eu realmente vejo isso como uma oportunidade mesmo, uma oportunidade de realmente poder focar em alguma coisa, eu poder ter determinação em alguma coisa, eu poder realmente
chamar algo que eu fiz de meu, tá? E eu agradeço cada um de vocês. Eu espero que vocês possam também ver, né, o próprio passado de vocês e ver o quanto vocês já melhoraram, tá? Como eu já falei com vocês, esse era um objetivo meu e eu me conhecendo, eu sei que vai ser muito importante eu ter esse canal para poder ver para o passado, poder olhar para o passado, poder enxergar as minhas melhorias. E eu tenho certeza que cada um de vocês que está vendo esse vídeo, vocês também já passaram por muita dificuldade, vocês já pensaram muitas vezes em desistir, como eu também penso. E eu fico muito feliz que, sabendo que vocês procuram esse tipo de conteúdo no YouTube, eu sei que vocês também estão buscando melhorias, tá? Eu sei que vocês também estão buscando se aprimorar, né, em qualquer coisa que vocês estejam fazendo. E eu fico muito feliz em poder fazer parte disso, tá? Então, novamente, muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que vocês possam ficar aí muitos, né, mais meses aí comigo, acompanhando e também me atualizando, né? Muitas pessoas já falaram para mim que também começaram recentemente e o que eu mais quero também é justamente poder ver essa melhoria de vocês, ver o que vocês estão aprendendo. Então, se não for pedir muito, eu quero que vocês comentem, né? Falem comigo onde vocês estão, como vocês começaram, onde vocês começaram, o que vocês estão melhorando, né? Eu gosto muito de ver isso. E também outra coisa que eu gostaria muito de saber, agora um pouquinho não tão sério, né? Sendo um pouquinho mais informal, eu tenho muita curiosidade de saber onde vocês começaram a ver o canal. Qual foi o primeiro vídeo que vocês viram? Então, se puder comentar, eu adoraria ler esses comentários de vocês. Mas, no geral, pessoal, novamente, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. E espero que vocês tenham gostado. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau.